Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais esse episódio, é o 9º episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola, sempre contando com o apoio da Agas e a audiência cada vez maior de todos vocês. Lembrando aquela questão de se inscrever no canal para passar a receber os avisos, notificações, e se gostar do episódio, sempre curtir, né? Dar o like, que sempre nos estimula a seguir em frente. O episódio de hoje primeiro é um episódio diferente, vocês já vão saber por quê. Segundo, é um episódio que me traz muita alegria, porque se trata de uma pessoa com quem eu convivo já há muitos e muitos anos, todas essas nossas andanças na Agas, as convenções, os eventos, e acima de tudo, vem de uma família nitidamente de empreendedores. Vocês vão poder acompanhar a trajetória de crescimento dessa família. E é uma coisa muito bacana, porque o Ponta de Gôndola, nós nunca editamos nenhum minuto do programa. A gente liga o gravador, liga o microfone e sai falando, né? Então, assim como vocês vão descobrindo coisas ao longo do episódio, eu também vou conhecendo mais a história dos entrevistados. E isso é muito bacana, porque fica um papo bastante descontraído, como se fosse na mesa de um bar ou na reunião de família. Como eu ia dizendo, o nosso convidado de hoje, na realidade, já vou começar dando um spoiler aqui, são 2 hoje os convidados, nós estamos inovando, né? Os nossos convidados de hoje vêm de uma família de empreendedores, talvez aí vamos falar assim em termos de supermercado, a primeira geração e já agora a segunda, e vem de Canoas, uma rede de supermercados hoje já bastante conhecida entre nós. Estou falando do meu amigo Mário Wieser e seu sobrinho Matheus Wieser. O Mário, que foi muitos anos, até hoje, participa dos eventos da Agas como representante, atuou em relações institucionais, e o Matheus, que atualmente, na segunda geração, já é diretor de Agas, passou pela Agas Jovem, e agora está na diretoria da associação. Aproveito, antes de passar a palavra para eles, agradecer novamente o apoio da associação, da Agas, do presidente Longo, que tem proporcionado, tem viabilizado a realização desse podcast Ponta de Gôndola. Boa noite, Mário Wieser. Boa noite, primo. Tudo bem? Alegria e satisfação tê-lo aqui conosco. A alegria é nossa estar aqui contigo nesse momento tão especial. Já aproveito para apresentar antes o Matheus Wieser também. Tudo bem, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. Mário, eu estava dizendo que a história de vocês, e aí eu acho que tu representa a família aqui, o Matheus também, é uma história de puro empreendedorismo, né? O pessoal começa a dizer, porque supermercado é uma moleza, os caras estão tudo milionários, cresceram, olha o tamanho das lojas, mas olha que eu costumo dizer, não pode dar uma coisinha errada. Ninguém pode escorregar e morrer lá dentro que acaba a empresa. O trabalho 24 horas por dia. Exatamente, não tem descanso. Tem que trabalhar o dia todo e à noite, quando está dormindo, ainda tem que pensar no que pode melhorar no dia da manhã e assim sucessivamente. Como é que começa exatamente a história de vocês? A história nossa, eu vim de Caxias, sou de uma família, somos em 3 irmãos, pai e a mãe já hoje falecidos. A mãe faleceu com 92 anos, o pai com 100 anos completos e mais uns dias. Que maravilha, chegou no 100. Ultrapassou 100 anos. E assim, nós somos em 13 irmãos. Todos eles empreendedores em Caxias.
Eu morei até os 25 anos em Caxias. Nós éramos da agricultura, tamo de leite, então a gente plantava de tudo. Nasceu na roça mesmo. Com certeza, com certeza. Até os 25 anos. Aliás, eu trabalhei direto no tambo de leite até os 17. Daí, do 17 aos 25, eu comecei a trabalhar com vendas. Na época, havia muito armazéns e pequenos mini mercados e alguns supermercados, mas pequenos. Naquela época não tinha grandes supermercados como tem hoje. Essa coisa de tambo de leite, semana passada eu fui ao interior de Caxias, em Vila Oliva. Vila Oliva conheço muito bem. E aí aproveitei para conhecer uma queijaria. Sim. E aí eu vi o trabalho daquelas pessoas. Olha, vocês não têm ideia do que é para chegar o queijinho na mesa. Dá muito trabalho. É aquela fila de vaquinha lá esperando para ser ordenhada e não tem sábado, não tem domingo, tem que tirar o leite. As vacas têm o ubro com 50 litros, 40 litros de leite, tem que ordenhar todos os dias da vida, Natal, Ano Novo, e vamos lá. E 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Então vocês acham que é uma moleza? Vida no campo, né? É bem trabalhoso. Acorda bem às 5:30 da manhã, vai dormir de noite. Tarde da noite sempre. Então eu tinha em Caxias, a família com os 3 irmãos e tinha um tambo de leite, etc. Todo mundo trabalhou, todos os irmãos trabalharam no tambo de leite. E aí, cada um, depois de um certo tempo ali, a gente acabou indo diminuindo até terminar o tambo de leite. Mas quer dizer, iniciou como fornecedor, entre aspas. Sim. Vendia leite. Sim, com certeza. Com certeza. E aí tinha uma laticínios, onde que eu trabalhei esse tempo ali de 8 anos, numa laticínios. Então eu vendia todos os subprodutos do leite para todos esses todo o mercado, assim, em várias Caxias, Anarrec, São Marcos. Essas eram as minhas praças que eu vendia o leite e os subprodutos. E lá pelas tantas eu resolvia mudar de profissão. Não, continua em vendas, mas a gente acabou mudando. Um irmão me convidou para... tem uma padaria, um mini mercadinho pequeno para venda em Canoas e é um ponto bom e tal. Tá, vou lá então. Vamos mudar de estratégia. Mudança completa. Completamente. Sair de Caxias para Canoas. Exatamente. Aí fui lá, gostei. E fechei o negócio e era uma padaria com um mini mercadinho bem pequenininho. Logo eu ampliei o mini mercado, aí eu chamei um irmão para trabalhar comigo na padaria, aí comecei a ampliar a venda de pães. Nunca tinha feito pão na vida? Nunca, nada? Não sabia nada. Chegado perto de um caixa? Não, aí eu tive que aprender a fazer pão, aí eu fui fazer cursos, aí me formei técnico em panificação. Isso com aí 25 anos? Eu fui com 25, aí eu já tinha 27 anos e me formei técnico em panificação para entender, senão a coisa não andava, dava muito problema. Aí depois que me formei técnico, então aí a coisa melhorou. Aí produzimos bastante pães, vendemos para toda a cidade. Na época era aqueles fornos gigantes, era maior o forno do que todo o comércio. Aí a gente vendia para toda a cidade. Os pães era aquele pão de meio quilo, pesando 600 gramas. Não podia pesar 1 grama menos, porque senão, se desse uma redução no peso assim, de 1 grama que fosse, a fiscalização batia e dava uma multa gigante. Então tinha que ter sempre um sobrepeso para nunca ter risco de pagar multa. E as multas eram muito pesadas. Aquele pão de meio quilo existe ainda? Nunca não, mais. Hoje não. Eu me lembro que era pão há muito tempo. Mas meio quilo e 1/4. Exatamente. Meio quilo, 1/4, cervejinha, que chama da bilha também. O sovado. Pão sovado. Então todo aquele mix a gente produzia dessa forma. E, passado mais 2 anos, aí eu convidei um outro irmão, que era o Sérgio, para trabalhar comigo. Vamos botar um açougue no mini mercado para
crescer mais um pouco. E aí tu lembra qual era o tamanho do mini mercado? O mini mercado tinha menos de 100 metros quando comecei. E qual era o bairro em Canoas? Nossa Senhora das Graças, onde tem a matriz hoje, porém, do outro lado da rua. Uhum. É bem pertinho, né? Aí a gente botou, então, o açougue, aí já tinha menos de 100 metros no início, aí já passou para 300 metros. Então, já com um mini mercado, com açougue, com padaria, tudo bem montadinho. E aprendendo a trabalhar. Foi aprendendo. Acordando cedo. Cheguei lá do nada, né? Sem experiência, sem nada, mas aí fui aprendendo e fui melhorando cada vez mais. Em 86, aí tivemos a ideia só, 4 irmãos. Bom, vamos montar uma sociedade, então, vamos botar o primeiro supermercado? Vamos, então tá. Acertamos tudo aí. Cada um entrou com o dinheiro que tinha e montamos, então, compramos o terreno. O nome dos 4? Os 4 é o Ademir, que veio para o primeiro, o Sérgio veio o segundo e o Enio o terceiro. Aí montamos, então, compramos o terreno, construímos e abrimos a primeira loja em 1986, julho de 86. E estamos juntos até hoje. Que maravilha. Os 4 juntos. Os 4 juntos. Pô, essa família, todo mundo vai até os 100 anos, então... tem muitos anos ainda. Tem uns 30 pela frente ainda. Então, assim, a gente foi... sempre procuramos fazer o melhor trabalho possível e crescer. Então, tivemos a primeira loja, depois a segunda. Claro que no início a loja era pequena. Aí chegamos a 4 lojas, depois, então, em vez de construir a quinta, aí começamos, então, a ampliar a primeira, ampliar a segunda, e assim, sempre ampliar um pouquinho mais do que era. Uhum. E assim fomos procurando crescer. Aí chegou na época ali dos 2000, que deu aquela fase das fusões e aquisições, entradas multinacionais, foi uma época muito difícil para todos os supermercados. Então, aí foi a vez de nascer as redes associativas. Então, assim, de 98, que não conhecia nenhuma. As centrais de compra famosas, exatamente. Né? Unisuper, Rede Super, exato. Coisas. Até a 2007 ali, chegou a 27 unidades. 27 centrais de compras tinha. É mesmo? Redes associativas, que é a mesma... Aquele nome coisa. genérico? Sim, exatamente. Que era, para quem não acompanha o dia a dia, a ideia era criar uma marca fantasia forte, centralizar as compras. Aí, na medida que tu, em vez de comprar para o teu mercadinho, tu pudesse comprar para 10 ou 15 ou 20 associados, entre aspas, tu teria mais volume de barganha junto aos fornecedores, tu teria, por exemplo, o marketing unificado, em vez de divulgar o Vieser, o João da Silva, o Pedro Antônio, tu simplesmente divulgaria Unisuper, Rede Super, que foram as maiores, né? Isso. Isso era um ganho de escala para o pequeno tentar enfrentar a competição das grandes redes que vieram para o Brasil, Grupo Sonai, Walmart, etc. Carrefour também entrando forte. Então, foi aquele momento em que as redes apareceram. Chegou a ter 27. Chegou a ter 27 no auge das redes. Né? E o princípio era exatamente esse que eu falei? Sim, exatamente. Vocês tinham que pagar alguma coisa para entrar? Como é que funcionava? Pagavam um valor por mês, por ano? Com todas, tipo assim, em 2000 surgiu a Unisuper. 5 de outubro de 2000 foi a criação da Unisuper. Já tinha a Rede Super de Santa Maria, que nos ajudou. Assim como a Rede Super nos ajudou, nós também ajudamos várias outras a serem constituídas. A Rede Forte, por exemplo, teve um auxílio do governo, mas nós ajudamos também, porque tudo era amigo. Assim, a gente tinha que enfrentar os gigantes, que eram as multinacionais. Então, nós procurávamos nos ajudar de todas as maneiras que a gente pudesse, né? Isso é interessante, Mário, bater um pouquinho mais nesse assunto,
das centrais. Primeiro, por que eram tantas? Por que não foram menos? O que determinava que alguém criava uma outra? Por que não entrava numa já existente? Sim. Então começa assim, ó. Aquelas lojas que tinham até 3 checkouts, por exemplo, então formou uma, por exemplo, a Rede Ampa. A Rede Ampa, quando foi criada, era assim, estabeleceu uma norma. 2, 3, 4, máximo 4 checkouts. A Rede Forte também. Só que assim, ó, distante uma da outra. Então, porque não pode ter uma distância muito grande, porque aí tem as reuniões. Se a pessoa vai ter que fazer 100, 200, 300 quilômetros para o dia da reunião, pelo menos uma vez por mês, era feita uma reunião geral, para ver os interesses e as preocupações, o que tinha que melhorar dentro da rede. Então, isso tinha que sair uma reunião todo mês. Então, quanto mais distante, mais difícil era. Então, por isso que esse número grande. Aí tinha a rede dos grandes também, quer dizer, dos maiores. Tinha até 4 checkouts, de 4 a 7, de 7 a 12, mais ou menos nessa batida. E locais, para não ter uma distância na hora das reuniões. Eu não estou colocando o Matheus ainda na conversa, porque ele estava de calça curta. Né? Exatamente. Nessa época Quando chegar mais lá na frente... mais adiante ele vai dar a volta. Exato. Mas aí, então, surgiram 27 centrais de compra. 27, o auge ali foi... Tinha um depósito central para ser abastecido e daí saía para distribuir para as lojas? Como é que funcionava? Cada uma trabalhava individual, né? Cada rede tinha as suas compras, a modo de trabalhar, mas durante as feiras da Agas, a gente se reunia com todo mundo, seja na Expo Agas, seja nas regionais, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Caxias. Então, a gente se reunia, todas essas redes, vendo o que a gente podia fazer de melhor para cada um de nós, o que era a negociação que poderia ser em comum para todos. E essa sempre se buscava alguma coisa de novo, de melhor e tal. A Unisupra surgiu, então, em 2007? Em 2000. 2000. Tá. 5 de outubro de 2000. Tá. E isso não implicava, em algum momento, a perda da identidade do Wieser, no caso? Não, no início era só assim para se comprar junto e principalmente também para tentar negociar as taxas dos cartões de crédito, sim, o dinheiro de plástico, que não se conseguiu negociar recebíveis, as redes individuais. Só conseguimos lá na frente, que eu vou chegar logo mais. A fachada continuava a Wieser. A fachada continuava cada um a sua. E depois, ao passar dos tempos, começamos a colocar, então, cada rede, alguma coisa que indicasse a rede que a loja estava mas em algum momento indicada. Virou Unisuper, virou não sei o quê. Depois, por exemplo, Unisuper, em 2010, por exemplo, virou, então, um pouquinho houve uma mudança bastante grande na Unisuper, aí virou uma marca só, que durou até 2019. Daí nós acabamos saindo da Unisuper, porque aí para nós ficou mais vantagem. Aí a segunda geração já tinha entrado na empresa, então a gente chegou ao consenso que era melhor. Mas lá em 2000 tu teve uma participação forte na Unisuper lá, no início? Sim. Chegou a... digamos assim, que eu dei o pontapé inicial. A gente já estava se reunindo já há várias reuniões aí para tentar montar uma rede. E chegou um belo dia e disse, pessoal, a gente já fez a primeira reunião, a segunda, a quinta, e ou a gente inicia hoje, senão vamos ficar o resto da vida aí só conversando.
Aí, não, mas o que eu vou fazer? Então, vamos fazer o seguinte, ó, quem é que está dentro para iniciar hoje? Aí, eu por mim inicio hoje. Aí mais um, mais outro, daqui a pouco todos eles concordaram. E aí foi iniciado, então. Por isso que foi 5 de outubro. Nessa reunião que a gente deu o pontapé inicial e se formou, então, a rede. E o Wieser tinha 4 lojas na época? Na época tinha 4 lojas. Claro que eram bem pequenas. Sim. E depois, com o tempo, fomos ampliando. Em vez de montar a quinta, vamos dobrar o tamanho da que está com a melhor venda, depois aumentando a outra e assim sucessivamente. Todas as 4 eram Canoas? Sim. Sim. Tá, e qual era o critério? Isso é bom para o pessoal que está começando agora. Qual foi o critério que vocês usavam para, vamos abrir uma outra loja, vamos abrir daqui a 200 metros, 500 metros ou não? Vamos abrir em Porto Alegre ou não? Como é que pensa o pessoal na hora de tomar essa decisão? Nós sempre pensamos assim, não pode, pelo menos nós não podemos nos fazer concorrência botando 2 lojas próximas. E a gente olha também o que tem de outros supermercados. Eu me interessa botar lá na esquina tal um supermercado. Então, eu vou ver. O movimento comporta, o ponto é bom, porque hoje a primeira coisa que a gente tem que analisar é o ponto. Se é ponto, então segue adiante. E essa escolha do ponto continua sendo da velha guarda, exatamente. Assim, tipo, tu olha, é sensibilidade, exatamente. Não é matemática. Hoje tem também matemática, tem estudos também, mas a primeira é a do feeling, A primeira é a do feeling. Se do feeling passou, bom, então agora vamos para o estudo. Aqui vai dar certo. Aí vamos para o estudo. Aí o estudo vai dizer, não, realmente vai dar ponto, sim. Então, tem algumas histórias. O Supermercado Nacional começou numa loja de esquina na beira da BR-116 lá, e pequenininha, e virou no que virou, né? E é muito engraçado isso para quem não é, para quem é leigo, né? E é muito engraçado porque um dá certo. Uma preocupação que eu sempre tive, olha, fiz a revista Águas durante 24 anos, 260 edições da revista. E eu sempre me preocupava, por que o João aqui deu certo e o Pedro ali não deu? Até a loja do Pedro talvez fosse até melhor, né? Pois e a do João. Aí eu venho aqui, o Romacho, e me diz, não, mas é que a dona Assunção abria a loja 365 dias por ano, das 6 da manhã à meia-noite. Não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Aí começa a explicar por que a dona Assunção virou Assum, né? Sim, e a dona Rita lá ficou no armazém até hoje. Tem muita coisa que envolve. É gestão, realmente o ponto é o primeiro. Eu sempre atrelei como ponto principal, objetivo, né? Mas é o ponto, é a gestão, enfim, tudo acompanha, né? Tá, e aí a trajetória seguiu de 2000 em diante na Unisuper. Tá, a gente seguiu, foi muito bom por vários anos, toda essa época, até 2007 mais ou menos, que foi a parte ali das fusões e aquisições, pegou pesado, e então foi muito importante, muito bom, onde foi, digamos, a tábua de salvação para muitos foram as redes, foram as redes associativas. Foi a tábua de salvação para muitas lojas, E era uma coisa que funcionava bem, dava certo? No final do mês te dava resultado em relação ao que vinha antes? Sim. Nesse período, sim. Tinha um ganho, porque não era comprado pela rede e vendido, não. Fazia os pedidos na rede e cada um recebia o seu pedido em casa, já com um preço um pouquinho mais abaixo, porque somava todo o volume. Antes comprava lá 10 caixinhas, agora uma carga fechada. Então, esse é o ganho que a gente tinha na época. E o preço não era padronizado? Ou era? Ou tinha que ser? Sim, dentro da rede tinha que ser padronizado. O que poderia mudar era alguma coisa de frete.
Se uma loja era um pouco mais longe, poderia mudar alguma coisa no frete, mas o preço tinha que ser o mesmo. Preço de custo, né? Era o preço de custo que era padronizado. O que não era padronizado era o preço de venda. O preço de venda todos poderiam vender. Tinha uma sugestão de preço da rede. Isso que eu perguntei. Quer dizer, eu posso... O meu bairro é um pouco melhor, eu posso vender um pouco. O que não pode é no encarte. Aí o encarte era igual para todo mundo. O encarte, sim. O encarte tinha porque aí o encarte leva a marca, né? Sim. Inclusive, o encarte era regido pela rede. Isso, que fazia o marketing também, né? Sim. E essa levada da Unisuper vai até... Foi muito bom, assim, nesse período. Depois deu uma enfraquecida com a regularização do mercado, essa coisa toda. Aquelas 27 foram desaparecendo, a metade. Hoje, acho que não tem nem 50% desse número, mas ainda tem várias ainda. Inclusive, quem está dando apoio maior hoje para essas redes é a Rede 100, que foi fundada em 2010, com esse trabalho que se começou lá desde o início, nos eventos da Agas, onde se reunia todos os presidentes das redes, o que nós podemos fazer e o que nós podemos melhorar, e essa coisa, até que surgiu uma ideia, mas por que a gente não então faz a rede das redes? Bom, vamos montar uma nova rede, que é a rede das redes, onde essa negocia para todos. E assim foi feito em 2010. Quer dizer, ainda botaram mais Exatamente. Aí deu certo. Aí foi assim, um grande achado. Como é que as empresas se chamam entre si? Associados? Não tem dono, né? Aí assim, hoje são 19 redes, elas são associadas à Rede 100. Aí tem que pagar uma mensalidade. Sim. Porque a Rede 100, ela presta serviços. E faz a gestão do negócio. Isso. Então, assim, a Rede 100 negocia o que antes, unitariamente, às vezes, não conseguiam negociar recebíveis, a Rede 100 conseguiu. Então, a gente montou em 2010... Uma super rede, uma supra-rede. Isso. Uma rede acima das redes. Exatamente. Aí, então, já no primeiro negócio que a gente fez, inclusive foi lá na Agas, eu chamei na época era Mastercard, hoje é Rede. Fizemos a primeira negociação logo no início, quando estava... Nem tinha recebido o CNPJ ainda, que estava para vir, já estava pré-montado tudo. Aí chamamos a Master e fizemos a primeira negociação já com despenca das taxas. E aí todo mundo abraçou junto. Nessa época tinha, nesse dia, inclusive, tudo aconteceu durante a Expo Agas, em setembro, de agosto, aliás. Agosto, na Fiergs, em 2010. Então, lá foi 11 redes estavam presentes, aí eu liguei, depois de fechado a negociação com a rede, aí com a Mastercard, daí eu liguei para cada um deles, reunião da Rede 100 na sala tal hora. Aí todo mundo, os 11 foram e aí foi fechado realmente o pacote. Mais uma vez transparece a importância da Agas, né, ao longo de toda essa história. Não apenas como uma entidade que se coloca ao lado de todos, não considera nenhum concorrente do outro, mas principalmente porque a partir desse treinamento, desses eventos, desses encontros, a Agas oportuniza que as pessoas se encontrem e desses encontros saiam ideias, como essa ideia, por exemplo, que surgiu dentro de um ambiente da Expo Agas, né? Sim. Que, aliás, a Expo Agas acontece agora em agosto, prometida para ser a maior de toda a história, nos pavilhões da Fiergs. Já se agendem aí, porque vai vir, já o programa está maravilhoso. E mais uma Expo Agas já vem aí em agosto. Muito bem. E aí? Então, assim, a Rede 100 foi criada com sucesso já de saída e houve um crescimento. 11 estavam presentes naquele momento, foi fechado com essas 11. Logo depois, aí
uma que não pôde estar presente no dia. Não quero estar, que estávamos em todas as reuniões anteriores, queremos estar, vai estar junto. Então já passou para 12, passou para 13, foi crescendo sempre. O Cláudio encabeçou a presidência, o Cláudio Schwartz encabeçou no início os primeiros 4 anos, depois aí eu fiquei vice dele e aí os outros 4 eu continuei de presidente até 2019. A Rede 100 tinha uma sede, Sim. etc. E aí começou a ter profissionais de marketing, etc., para ajudar, não? Assim, a Rede 100 ela só tem um escritório. Só escritório. Ela só agencia todas as negociações. A gente começou pelos recebíveis, que antes, sozinho, ninguém conseguia nada. Mas pela Rede 100 se conseguiu a negociar uma a uma de todas as empresas de recebíveis. Todas elas aceitaram negociação e tal. E foi maravilhoso. Isso fortaleceu muito todos os associados, todos ficaram muito felizes por estar fazendo parte da Rede 100. E ela vem crescendo sempre. Hoje são 19 empresas que estão dentro da Rede 100. Inclusive 19 empresas ou 19 redes? É assim, ó, são redes, 19 redes. Peraí, deixa eu só explicar um pouquinho. São 12 são redes de compra. Uhum. Uma empresa é posto de combustível. 13. As demais são limitadas. Mas são redes também pela questão de tamanho de loja. É que nem o Vieser. Vieser está dentro da Rede 100 como limitada. Tá. Então são. Mas as 13 lá não são limitadas, não? As 12 associações redes, são associativas. Tá, desculpa, são as então associativas. Tu tem 12 redes, um posto de gasolina e 6 empresas. Empresas limitadas. Entrou individual lá como empresa, não como rede. Isso, exatamente. Tá, exatamente. E me corrige se eu estiver errado, Mário. Sim. No ranking Agas de 2019, o Vieser aparece com 4 lojas, é isso? Tá 19, 4 lojas. 4 lojas. E em 33º lugar no ranking da Agas. Tá. Aí hoje eu dei uma passada rápida no site, lá me assustei, já tem 12 ou 15 lojas, mas em 4, 5 anos... 11 lojas. Em 4 anos, o que aconteceu? Quer dizer, então... Não, é que é assim, ó, a gente saiu agora eu vou passar, eles que entraram e tocaram... Deixa eu começar, depois o Matheus continua. Então, assim, ó, em 2019, então, em 2018, eles entraram junto com nós no conselho, mas todos eles começaram a trabalhar no supermercado não com 16, 18 anos, com 5, com 9, 10 anos. Esse aí foi, muito... Com 9, 10 anos, os 4 começaram a trabalhar cedo. É muito engraçado, eu não sei, o presidente Longo vai me corrigir em algum momento, não sei quem é que disse isso, que antigamente falava barriga no balcão, e aí alguém disse, não é barriga no balcão, era a testa no balcão. Exatamente, sempre que não alcançava. Testa no balcão, essa geração nova começou com a testa do balcão. Sim, mas exatamente. Quem são eles? O que tu diz que entra? O Matheus é meu sobrinho, o Guilherme da TI é meu filho, o Marco é meu sobrinho, do financeiro, e o Júlio, que também é meu sobrinho, é do comercial. Então são 4 fundadores e agora 4... Exatamente, deu a coincidência de ser 4 e 4. E aí, exatamente. Não tem ímpar para decidir maioria? Não. As votações terminam empatadas e aí dá tudo certo. A gente tem o hábito, assim, a vida toda, se um não concorda, faz o seguinte, guarda o projeto na gaveta. Pensa um pouquinho mais. E daqui a 30 dias a gente busca ele de volta e fala de novo. E às vezes tem que ir 2 ou 3 vezes, às vezes já às vezes não era tão bom mesmo, esquece na gaveta. Se não é muito bom,
deixa ali guardado mais um tempo e assim vai indo. Mas a gente não tem aquela de, vamos fazer em votação. Não, ou todos concordam, ou deixa na gaveta. Maravilha, isso é bom, né? Isso é bom para a experiência, para as pessoas aprenderem. Sim. Né? A gente, desde o primeiro negócio fizemos assim, ou todos concordam, ou nada feito. Que maravilha. Olha, não é raro isso. É muito, muito raro, mas... Enfim, sempre deu certo dessa forma. Tá, e aí a que se acredita? Tu falou que as 4 lojas já vinham sendo ampliadas, né? Vinham crescendo. Sim. Já não eram lojinhas, né? A gente foi assim, todas elas, quando a gente construiu, era pequena, ali tipo 200 metros, um pouquinho mais talvez. E aí, porque eram onde que o dinheiro alcançava. A gente não tinha como tirar empréstimo lá naquela época para construir, para comprar terreno, essa coisa toda. Então, comprava um terreninho, construir em cima disso aqui. O terreno tem 300 metros, não posso construir todo, tem que deixar um pouquinho de estacionamento. Então, dá para construir 200. E aí, depois, comprava outro terreno, aí construía outros 200. Assim que a gente foi crescendo. E as 4 lojas permaneceram mais ou menos nos locais de origem. Sim. Uhum. Tá, e aí chega 2019, sai da Unisuper. Da Unisuper e assim com os 4 novos integrantes no conselho, então tivemos novas ideias, principalmente deles, nós temos que crescer, vamos crescer, a gente está aqui para crescer, para fazer a diferença, senão vão ficar sentados e... Não, então vamos crescer, vamos... Mateus... E assim a gente vem crescendo uma loja por ano. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, uma loja por ano. Não, já passou de 4 para 11, já tem mais que uma por ano. 20. Recém estamos no mês de 2025. Mas já inauguramos a deste ano. Mês passado. Maravilha. Depois dessa, pode ser que eu comece a receber convites para inauguração. Isso aí. Matheus, tu lembra como é que foi a chegada de vocês, as primeiras reuniões? Ou já estava mais ou menos todo mundo entrosado? Como é que foi a hora que tu passou a dar opinião? E lembra como é que foi esse momento assim de vamos crescer? Nesses últimos 5 anos... Vocês realmente, eu acho que, não sei se dobraram de tamanho, eu não sei os números, mas... Acho que mais. Sim, mais que dobramos já. Mais que dobraram em 5 anos, né? E a empresa tem desde 79. Desde 86. Tem um detalhe. Em 79 eu comecei sozinho, até 86, na padaria. O Ademir e o Sérgio 79. Trabalharam comigo como se fosse empregado, né? Sim. E em 86 que nós montamos a sociedade, que hoje fazem 39 anos. Mas o embrião empreendedor foi 79, lá na padariazinha. Sim. Depois 86. Mas mesmo assim a empresa vai fazer 40 anos e nos últimos 5 ela mais que dobrou de tamanho. Sim. Isso tem a ver com esse mix da experiência com a nova geração. E tu lembra como é que foi esse processo? Não? Sim. A gente começou, quando eu e os guris começamos a trabalhar em níveis mais gerenciais do negócio, que começamos a participar mais de algumas decisões, algumas pequenas decisões, a gente contratou uma consultoria, foi pela Unisuper até na época, para vir nas lojas e fazer uma reorganização de processos nas lojas. E aí, com essa reorganização, um dos consultores lá disse assim, vocês têm que dar espaço para essa gurizada, porque eles acompanharam a gente trabalhando, né? E aí viram que a gente trabalhava, que a gente não era, né, aqueles caras que não gostam de trabalhar, enfim, a gente trabalhava mesmo. E nos disseram assim, pega e começa a escutar eles também, chama eles para participar das reuniões de vocês como ouvinte. Eles não vão falar nada. E aí nos orientou também como organizar isso. E aí a gente começou.
a participar das reuniões, aí começamos só de ouvinte, só escutando eles tratando sobre estratégia de loja, como organizar a loja. E aí a gente continuava trabalhando lá e só escutando ali por um tempo. Nesse meio tempo eu entrei na Agas. Entrei na Agas Jovem, direto. Aí deu 3 anos eu fui presidente da Agas Jovem. E aí ali, conversando com um monte de supermercadista, muito mais velho que eu e outros mais novos também, eu acabei fazendo muita amizade ali, né? E as pessoas falavam para eles muito, esses guris são bons, tem que escutar eles. E aí eles começaram a escutar mais a gente, porque a gente antes tinha muita resistência de, vocês não sabem nada, deixa que é com nós que a gente sabe. E aí começava os atritos, né? E aí tu vai, só que a grande que eu vou pegar é a questão de sucessão, assim, que para nós eu acho que é um diferencial dentro da nossa família, por todos os 4 se darem bem, e agora os 8 se darem bem também. Só para curiosidade, um é filho de cada um ou não. Tem 2 que tem um ali, 3? Tem um que tem 2 e tem um que não tem nenhum. Ah, tá. Né, na operação. Mas todos se dão bem, então isso é difícil e hoje todos em dia. Homens, ou tem todos homens? Todos homens. As mulheres entraram, São 8 mas não homens quiseram. Na empresa. Mas hoje a nossa empresa é comandada pela maioria mulher. É mesmo? Dá mais de 60% de mulher. E nos cargos de liderança, a maioria é mulher. Que maravilha. Quantos funcionários tem hoje a rede? 750. 750. Isso. E naquela época ali começou muito aquela questão de ser visto mais pela Agas. De um sozinho para 750? Exatamente. Isso aí é trabalho, né? Caiu tudo do céu, não caiu, né? Não, de jeito nenhum. Bastante trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. E aí, dá um exemplo, assim, esses guris não sabem nada. Vamos botar uma loja em Sapucaia. Tá louco, nós somos de Canoas, o que nós vamos fazer em Sapucaia? Uma coisa que foi, para mim, foi muito marcante que aconteceu comigo foi a questão da prevenção de perdas. Porque prevenção de perdas era uma coisa que eles não admitiam ter, porque era botar dinheiro no lixo, porque tu vai ter que parar para fazer inventário, isso aí vai quebrar mais a fruta, que não sei, principalmente no hortifruti, né? Então, que só fazer o inventário uma vez por mês e é isso aí. E naquela época tu não tinha um controle em tudo em sistema, era muito no visual. Tu vai lá, tu olha o que tu tem e tal, vê quanto tu vendeu depois. E a gente também estava muito na nossa mão, era na mão deles muito. Eles estavam controlando as lojas, cada um tinha uma loja responsável, né? Então, para eles não fazia sentido isso. Isso é outra coisa interessante. Eram 4 lojas, 4 irmãos, cada um tocava uma loja. Cada um era o gerente, entre aspas, de uma. Sim, cada um tinha a sua função, mas responsável por uma loja. Tudo que acontecia na loja tal era na outra era outro. Então, era assim, cada um de nós que cuidava de todos os problemas da loja. Interrompemos o Matheus, mas só aproveitar uma última. Os 4, qual é a aptidão de cada um? Assim, tem um que é comercial, o outro que é financeiro. Outro SEASA, outro cada um administração. Deu certo que cada um gosta de uma coisa. Sim. E também assim, durante a cada tempos em tempos a gente mudava, por exemplo, eu que iniciei sabia mais todas as feições, todas as áreas, mas eu trocava, eu ia para o comercial vinha para cá, o financeiro ia para a SEASA ia para o financeiro. A vida toda fazia esse rodízio para todos saberem tudo. Para os 4 saberem todas as feições. Voltando à prevenção de perdas aí, Matheus, como é que era? Não, aí a gente começou, eu comecei a tentar convencer eles de fazer a prevenção de perdas, né, dentro da loja e tal, porque eu via na Agas lá, a gente tinha tido algumas aulas, via a importância daquilo ali para o crescimento do negócio, para a gente ter um controle maior, porque o negócio estava crescendo, começando a ficar não só na mão deles, e aí começou a dar muito problema por causa disso, né? Porque ficava muito na mão de gerente e tal, a gente tinha que ter um controle maior. E aí eu comecei a tentar e tal, e só pedrada. Nas reuniões eu vinha, não, mas Deus, o livro, fazer isso, que tu quer, o custo vai ser muito maior, não sei o quê. Então, a gente
foi, em vez de pegar... O que eu enxerguei ali naquele momento, tá? Se eu pegasse e ficasse batendo de frente, que é o que normalmente a gente acaba acontecendo nas famílias, né? Por aquela questão de proximidade familiar. Se tu ficasse batendo de frente com eles nisso, ia criar um problema dentro do negócio que talvez ou eu iria sair ou ia dar uma briga familiar dentro do próprio negócio. O que eu fiz? Eu disse, beleza. Se não querem fazer, não vão fazer então. Fez aquilo que ele disse, engavetou ali e esperou. E aí comecei a pensar em estratégia de como melhorar, como fazer, convencer eles a fazer. Aí quando eu peguei uma loja para gerenciar ali, uma loja nova, eu peguei e disse assim, vamos fazer o seguinte então, vocês não querem fazer, eu vou fazer só numa loja e vou mostrar os números. Se vocês acharem que dá para fazer, eu pego e replico para outras lojas, mas vou iniciar nessa loja aqui. Aí foi meio resistente e tal, mas foi mais tranquilo. Eles, tá, tudo bem, então vamos fazer isso aí. Aí a gente fez, aí começou a dar certo, comecei a pegar um monte de coisa errada dentro do processo, comecei a criar vários mecanismos de melhoria ali no processo das lojas, e eles começaram a enxergar valor naquilo. Aí a partir daí eu comecei a replicar, e aí hoje a gente tem a prevenção de perdas. Não é ainda o ideal que eu gostaria, mas já está muito melhor do que era, né? Porque não existia. E aí assim a gente conseguiu também evoluir no processo, porque sem ela eu não conseguiria botar um comercial separado da loja. Eu precisaria sempre ter alguém lá olhando se realmente tem um produto lá para poder fazer um pedido, né? Leigamente é imaginar assim que tu tem 5.000 maçãs e tu vai evitar que 1.000 estraguem no final do dia. Isso, e tu vai... Processo de conservação, processo tu vai analisar tudo, tu vai analisar se tu tá comprando certo, se não tá comprando certo, se tu tá... por exemplo, tu vai saber quanto tá quebrando aquele produto. Eu tô cobrando aquilo ali por dia, por mês, o que tá acontecendo para mim perder aquele produto, como eu posso perder menos, né? E ter o número certo para mim poder fazer a compra. Porque se eu tenho um número errado ali, eu vou comprar errado. Sim, hoje em dia, com todo esse processo de tempo de validade dos produtos, de armazenamento, etc. e tal, faz toda a diferença, né? Tu comprar um número X errado e depois ter que botar fora muita coisa, né? Até porque pelos padrões não pode se doar, o alimento tem que ir fora, porque pode intoxicar alguém. É um negócio que até hoje eu não entendi muito como é que funciona. Infelizmente é isso. Mas eu não, tu é louco, Fernando, como é que tu vai doar pro pobre o que sobra lá, o cara pode morrer, tu vai ser responsabilizado. Não entendo muito bem, mas tudo bem, vamos lá. Não, mas é isso mesmo. Um dia conversando com o gerente da Nutrela, aí, mas por que isso, claro, fazem 30 pão, e poucos anos atrás. Eu perguntei para ele, o que vocês fazem com essas trocas? Não, vai tudo incinerado. E por que vocês não dão para alguém que está passando fome e tal? Aí ele disse, se eu fizer isso e alguém, por algum motivo, passar mal, por outra coisa que ele comeu errado, quem é que vai culpar? O bolo. O bolo que ele comprou, que ele comeu da Nutrela. Aí vai dar processo, toda essa situação. Então, a gente incinera sempre. E nunca se doa nada que venceu, coisa assim. Não se doa absolutamente nada. Hoje... Aí eu aprendi a lição. Vocês estão fazendo como hoje? Tem 8 sócios ou 8 diretores e tem 11 lojas, né? Vai começar a faltar diretor para a loja. Hoje mudou um pouco o processo, né? A gente pegou e o que a gente fez? A gente organizou em 2019, quando a gente saiu 2019 para 20 ali, que a gente saiu da Unisuper, a gente fez uma mudança de conceito dentro do nosso negócio. A gente se organizou para ser grande. Então, nas conversas que a gente teve lá antes de sair, era o que a gente quer para fazer depois, se a gente for continuar na Unisuper, como vai ser, e se a gente sair, como vai ser. E aí dentro disso a gente construiu um negócio que, se a gente vai sair, é para crescer, é para ser maior, né? E ser do jeito que a gente acredita que tem que ser o supermercado, né? Como é o nosso conceito de loja. E aí, em cima disso, a gente começou a estruturar. Então, a gente montou todo um comercial que não existia dentro do nosso negócio. Então, contratamos comprador, montamos todo o nosso CD, que o nosso CD era mais uma estocagem do que realmente um CD. Os nossos depósitos sempre foram pequenos das lojas, então a gente tinha um CD só para
comprava mercadoria e já distribuía ali sem muita organização de processos e tal. Então a gente organizou esse processo, montamos uma central de distribuição. Fizemos o marketing também, que a gente não tinha, era tudo pela Unisuper. E fizemos a parte de organização de o que cada um faz, né? Normalmente já tinha mais ou menos definido, mas agora ficou estabelecido da seguinte maneira. Então, eu cuido de toda a operação da empresa, né? Tudo que envolve lojas, comercial, marketing, toda a operação da loja, exceto administrativo, eu me envolvo. O Marco, ele ficou com todo o administrativo financeiro. O Júlio cuida da parte específica, só comercial ali, compradores, pricing, essa linha. E marketing também tá tocando um pouquinho. E o Guilherme fica na TI. Isso são os sucessores. Então, cada um pegou uma ponta e toca. Então, toda a operação do negócio gira com a gente. O que os tios... Porque, os fundadores estão no conselho, no caso? Os fundadores eles estão no conselho, mas estão atuantes ainda também. Que foi quando a gente saiu, eu disse para eles o seguinte, eu disse, eu preciso de vocês 5 anos pelo menos, porque eles já estavam tirando o pé do acelerador naquela época. Como estava já tudo mais centralizado na Unisuper, eles já estavam tirando o pé do negócio, né? Queriam mais ficar, não com tanta responsabilidade. Então a gente disse, eu preciso que vocês voltem 5 anos para o negócio, para a gente poder estruturar, porque vocês têm mais conhecimento que a gente. Sobre como começar um negócio, porque é basicamente tu montar um negócio do zero. E então vocês voltam 100% para o negócio por 5 anos. Depois vocês escolhem. Se vocês quiserem continuar, show de bola, vamos tocar junto. Se vocês quiserem tirar o pé, vocês podem também, porque a gente já vai estar organizado para isso. Mas falando assim... Parece fácil, né? Parece bem fácil. Não, a gente pegou, contratou o pessoal do comercial, contratou o marketing, fez aquilo. Isso é bem resumido, né? Abrimos mais não sei quantas lojas e tal. Foi moleza, uma coisa assim fácil. Agora, demanda investimento, por exemplo. Imagina, não só investimento. Tu falou aí 2, 3 coisas que quanto custa para fazer isso. Vamos montar um marketing novo, tem que contratar pessoas, tem que contratar boas pessoas, porque não pode ser pessoas que vão prejudicar. E aí é um belíssimo investimento. Como tu diz, está estabilizado. Estou chegando em 2019, tenho minhas 4 lojinhas, uma para cada um aqui, está tudo certo. Já estamos tirando o pé. E daqui a pouco aparecem 4 malucos lá. Não, agora nós vamos triplicar, vamos mais que dobrar em 5 anos. Não deve ter sido muito fácil, né? Não. E hoje tem 11 lojas. Sim. Só para te ter uma noção, que eu acho que a gente também não comentou, não ligou as datas, mas 2019 a gente saiu dia 31 de 2019. A gente assinou, de dezembro a gente assinou a saída da Unisuper, né? Então em 2020 começou a pandemia. É verdade. E aí quando a gente anunciou pro mercado foi em fevereiro. Que maluquice. Em março começa a pandemia. Estourou tudo. E aí o que aconteceu? A gente não conseguia comprar dos fornecedores. Porque os fornecedores trancaram as compras para clientes novos e nós éramos considerados clientes novos porque a gente estava vinculado à Unisuper. Sim. Então, claro, a Unisuper nos ajudou ainda naquela época ali, mas a gente sofreu assim, olha... Pô, logo na hora que eu vou botar a cara para fora... Assim, o planejado foi isso que eu te falei, né? E aconteceu de certa forma, mas com muito, mas assim, um nível absurdo de trabalho. De todo mundo se envolveu, toda a equipe também, não é só nós, né, que fizemos o negócio, mas toda a equipe que acreditou nessa loucura, entendeu? De transformar o negócio, reviver a cultura que a gente tinha, porque com o tempo, quando tu tem cultura de... Aqui são 4 sócios, mas todos têm a mesma cultura porque são família, né? A gente tem os mesmos, as mesmas ideias, enfim, poucas coisas são diferentes. Mas quando tu pega outros sócios que também já tem supermercado e também tem sua cultura e tu junta todo mundo, dá uma outra cultura que não é a nossa. Uhum. E aquilo realmente, às vezes, dava uma complicada, sabe? E aí quando a gente saiu e anunciou pros nossos funcionários ali, né, os colaboradores, que a gente tinha saído e tal, que a gente ia começar
voltar à nossa cultura, porque a gente tem bastante funcionário que é estratégico ali, de cargos estratégicos que estão com nós aí desde o início. Para eles, assim, foi muito... Eles ficaram muito felizes com isso. Então, eles compraram junto essa ideia. Por isso que a gente conseguiu fazer tudo que a gente fez também, né? Parece simples, mas tem que pagar em dia o fornecedor, senão ele não entrega produto, não Sim. pode ninguém cair no meio da loja, a loja tem que estar aberta pontualmente no dia que abre. Tem que não, faltou luz, não tem, né? Não tem. Tem dia, que se virar, tem que resolver. Não, nesse processo, eu fico imaginando, o processo normal já é um processo difícil. Agora, num processo de crescimento, de aceleração de crescimento, de abertura de novas lojas, de criação de novo conceito, em um período tão curto de tempo, 4, 5 anos, né? Deve ter sido realmente um desafio gigantesco, né? Não foi fácil. E aí, mais uma vez, a Agas aparece, né? Porque ele esteve lá na Agas Jovem, foi lá, cursinho, aprendeu perdas, né? Prevenção de perdas, né? Com certeza. Ela tem um papel muito, muito importante na nossa história. E eu acho que hoje, né? O nosso negócio, ele tá bem mais estabilizado, a gente está crescendo, enfim, graças a Deus, cada ano a gente cresce mais, mas sempre com o princípio de não dar um passo maior que a perna, sabe? Porque isso a gente aprendeu com eles e claro que a gente sempre quer crescer mais, o Mário também é um que puxa sempre, está querendo, vamos crescer, E depois que a gente conseguiu se organizar, tu começa a enxergar o resultado, eles mesmos se motivaram muito mais. Sim. Eles querem estar mais dentro do negócio, querem fazer o negócio crescer. Viraram o guri de novo. Exatamente, é isso aí. Voltou, né, aquele tesão do negócio, sabe? Hoje, então, são 11 lojas. Sim. Um centro de distribuição próprio, que a gente realoca todas as mercadorias para cada loja todos os dias, e mais uma indústria de toda a parte da confeitaria. A gente tem uma indústria para produzir todos os dias e entregar para as lojas. E também uma parte onde que a gente recebe todos os hortifrutis também para distribuir todos os dias. E essas lojas ficam em Canoas? O centro de distribuição e a indústria, sim. 7 lojas em Canoas, 2 em Esteio, 1 em Porto Alegre e agora 1 em São Leopoldo. Que maravilha. Em Porto Alegre fica onde? Bairro Coville. Bairro Coville. 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 Tá. E o pessoal todo mora ainda em Canoas? Mora em Porto Alegre? Onde é que mora? A gente costuma ser... Não, nós moramos todos em Canoas. Sim, nós sim. Todos os... Sim. E hoje vamos dizer, a maior rede de Canoas? E daqueles 33, o lugar 33º, hoje já no último ranking, eu acho que a Agas não divulga mais toda essa lista de 1 a 100 como antigamente, né? Não, ela divulga. Sim, tá. Ano passado foi, sabe, no 20 e poucos. 22, eu acho que a nossa posição é 22, se eu não me engano. Maravilha. Crescendo aos 22 olhos... 22 ou 23, para não errar, um desses dois aí, ó. Bom, com um bom cara entrevistado já passa rápido, já estou faltando 2, 3 minutos para terminar. Com 2, então, agora tinha muito mais. Um ajuda o outro, né? Mas o Matheus começou a dar aula aqui agora, nós tínhamos que ficar quieto, né, para ouvir. Mas... os jovens estão aí para nos ensinar, né? Eles vêm. Passou o tempo que nós tínhamos que ensinar eles, agora eles vêm atropelando. Então, eu queria colocar a palavra à disposição para as tuas despedidas aí, dizer da nossa alegria em poder contar, agradecer mais uma vez o apoio da Agas e te disponibilizar para vocês aí a palavra final. Muito bem. Bom, de primo, foi um prazer em estar aqui contigo nesse momento tão importante. Fazem alguns aninhos que a gente se conhece. Eu te conheci na 5ª edição da Expo Agas. Sim, Expo Agas. Lembra? Lá na Sojipa. 1987, 88. Por aí. Né? Que maravilha. Por aí. Eu só lembro que era a 5ª edição. Foi quando eu te conheci. Que maravilha. E qual é o segredo, Matheus, aí, para terminar?
de que vocês têm alguma palavra de ordem, assim, de que forma vocês estão se diferenciando? Olha, é uma palavra, não sei dizer em uma palavra, mas o que a gente procura sempre pensar sempre na comunidade. Tu tem que visar o lucro, óbvio, isso é fundamental para o negócio estar de pé, ele tem que ter lucro. Mas o ambiente onde tu tá, tu tem que fazer ele crescer junto, né? E isso é uma coisa que a gente busca muito, tanto que a gente nem deu tempo de falar, mas as ações sociais que a gente faz muitas ações sociais, e porque a gente acredita muito nisso, de que a comunidade na volta do nosso negócio é tão importante quanto nós. A gente tem que estar ali para contribuir com aquele ambiente, fazer ele prosperar mais, né? Então não só o nosso negócio, como tudo que está na volta tem que prosperar junto. E aí tu vai trazer um ambiente melhor para aquela comunidade. Então acho que a gente tenta aí de desenvolver a comunidade com o nosso negócio junto, né? E aí isso faz com que a gente tenha uma cara melhor pro cliente. O cliente se identifica com a gente. Qual é essa confiança. Qual é o tamanho das lojas hoje, médio? 1.000 metros, né? 900, a média é de 1.000, porque tem o de 900, 1.000, 1.200 e 1.500. A matriz que tem a maior metragem é 1.500. Agora chegaram em São Leopoldo. Queria agradecer então ao Mário Wieser, meu amigo Mário Wieser, ao Matheus Wieser, ambos com uma longa trajetória, o Mário mais, mas uma trajetória muito profícua junto à Agas, e agora comandando a rede Wieser de supermercados de Canoas, que nos últimos 5 anos experimentou um crescimento gigantesco. Agradecer a audiência e até o próximo episódio, na próxima terça-feira. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado.